Hoje no Está Escrito, um programa todo especial intitulado Quem são os Adventistas do Sétimo Dia? Fique conosco para uma conversa bem aberta sobre esse assunto. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa Está Escrito. E eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais que estão aqui conosco hoje. Hoje nós estamos iniciando uma série de 8 programas intitulado Sola Escritura. E hoje vamos falar sobre quem são os Adventistas do Sétimo Dia. E aqui comigo hoje tem o Dr. Nilton Amorim, vice-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Canadá. E o pastor Nemuel Estina, o ex-orador do Está Escrito e Voz da Profecia no Brasil. Bem-vindos, pastores, ao programa Está Escrito. É um prazer. Muito obrigado. A Igreja Adventista, oficialmente organizada em 1863, hoje é considerada uma das igrejas que mais cresce no mundo cristão, com mais de 15 milhões de membros mundiais. E hoje a Igreja Adventista apoia este programa do Está Escrito e nós gostaríamos de conversar sobre quem são os Adventistas, o que é que eles acreditam, o que é que eles fazem ao redor do mundo, que eu creio que muitos dos nossos telespectadores têm perguntas a respeito disso. Então, os senhores foram convidados como os experts nessa área. Mas antes de entrarmos nesse assunto, quem sabe os senhores podiam compartilhar com os nossos telespectadores um pouquinho a respeito das suas vidas, de onde é que vieram. Eu sei que ambos são brasileiros. Eu sei que o Dr. Amorim tem uma experiência muito interessante, passou pela África como missionário. Quem sabe o senhor podia contar um pouquinho para os nossos telespectadores. Será um prazer, Bill. Eu nasci no Brasil, vivi lá até a idade de 23 anos. Depois disso, eu fui estudar na França, onde terminei os estudos de teologia, ao nível bacharelato, e estive 10 anos na África, começando com Angola. Ah, você começou em Angola. Começando com Angola. Estivemos 4 anos em Angola, e depois estivemos na Ilha da Reunião, estivemos em Madagascar. Depois eu estive nos Estados Unidos para fazer estudos pós-graduação. Estivemos lá 5 anos, voltamos depois para o Ruanda, onde eu ensinava na nossa universidade no Ruanda. E depois disso viemos para o Canadá, onde estamos já há 17 anos. 17 anos. Yes. E quanto tempo é que o senhor é vice-presidente da Igreja Adventista no Canadá? Há 7 anos. 7 anos. Olhando para a Igreja Adventista no Canadá, o que na sua opinião, é um dos maiores desafios que a Igreja Adventista enfrenta no Canadá? Nós vivemos num mundo secularizado. E, portanto, o secularismo representa um dos grandes desafios para qualquer igreja, de uma maneira geral, e para a Igreja Adventista de uma maneira particular. É um mundo em que estamos vivendo, é um mundo pós-moderno, e, portanto, o interesse espiritual não é grande entre as populações e, portanto, nós temos que tentar levar o evangelho para uma população que geralmente não está tão interessada. Quanto à igreja ela mesma, ela continua crescendo, não numa proporção tão grande como em outros países, mas ela continua crescendo no Canadá. Graças a Deus. Deus seja louvado. Pastor Nemuel, o senhor brasileiro, sogro de um dos pastores que faz parte da equipe do Está Escrito. E o senhor é bem conhecido no Brasil e aceitou nosso convite de estar aqui no nosso programa. O senhor já gravou neste estúdio antes. E quem sabe o senhor podia contar um pouquinho sobre a sua experiência, para onde o senhor passou. Bom, eu trabalhei em várias ocupações na igreja. Estou completando neste ano 25 anos como pastor. Prego já há 35, porque comecei a pregar com 17 anos e não parei mais. Uau. E eu já fui líder de jovens, já fui presidente de campo, tive a oportunidade também de estudar um pouquinho fora do Brasil. Trabalhei na Voz da Profecia durante quase uma década,
um bom tempo também no programa Está Escrito. E hoje eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é pastorear igreja. Eu pastorei em São Paulo 2 igrejas. Uma igreja que é a principal, é a sede, é o Tatuapé. E uma outra igreja que é a Moca. Quando sobra um tempinho, eu uso um pouquinho daquilo que Deus me deu para gravar algumas mensagens em CDs, para servirem de conforto para as pessoas, né? São sementes. E também tenho escrito algumas coisas, tive a oportunidade de recentemente lançar o meu 4º livro. Que bom. Deus tem sido assim muito generoso para comigo, com a minha família, com o meu ministério, com o meu trabalho. E eu estou muito honrado de participar com você, pastor Bill, com o pastor Amorim, do programa Está Escrito. É um prazer muito grande. O prazer é todo nosso. Obrigado. E o senhor vai fazer parte dessa série toda, então nossos telespectadores vão conhecer bem o senhor. O Brasil é um desses países onde a igreja está crescendo. O senhor falou que até um dos países que a igreja está crescendo bastante. Quantos adventistas tem no Brasil? Nós temos mais de 1 milhão de membros na Igreja Adventista do Brasil. É uma igreja que cresce de maneira maravilhosa, abençoada. Qual é a razão pela qual a igreja cresce dessa maneira no Brasil? Dá a impressão que a igreja cresce mais nos países onde não há muito dinheiro, onde não há muito conforto. No Brasil nós temos cidades onde há muito conforto e muito dinheiro, mas há muitas cidades onde a pobreza é marcante. E as pessoas também são sensíveis à pregação. E eu acho que o espírito do brasileiro, o jeito de ser do brasileiro, ajuda na maneira como nós podemos pregar a mensagem, porque o brasileiro é um povo muito aberto, é um povo feliz, e isso também tem contribuído, e por isso a igreja cresce de maneira maravilhosa no Brasil. Acho que a acessibilidade, o brasileiro é um povo acessível e eu louvo a Deus por isso. Que bom. E a igreja continua crescendo no Canadá. Nós temos quantos membros adventistas no Canadá, mais ou menos, pastor? No Canadá nós temos, a última estatística, 58 mil membros, talvez agora chegando aos 59, porque a estatística é de quase um ano atrás. Certo. E, portanto, a igreja continua crescendo. Os desafios são grandes, mas a igreja continua crescendo. Que bênção. Quais seriam as crenças assim, fundamentais da igreja adventista do 7º dia? Eu vou começar, então, dizendo que nós cremos na inspiração da Bíblia, a palavra de Deus, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso nós partilhamos, geralmente, com quase todos os grupos cristãos. E, portanto, é uma das crenças fundamentais da igreja adventista. Certo. Nós acreditamos também, pastor Bill, na salvação pela graça, inteiramente pela graça. Assim como cremos na Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, como o pastor Amorim acabou de dizer, nós cremos também que a salvação é um dom da graça de Deus. E nós poderíamos até citar um texto bíblico aqui de memória, que está em João, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é um dom da graça de Deus, gratuito, né? Então a Bíblia inteira é inspirada por Deus, a regra de fé. Nós acreditamos que a salvação é por a graça, pelo aquilo que Jesus fez por nós. Outras crenças fundamentais. Porque o nome adventista, 7º dia, implica algumas das nossas crenças. Antes de nós entrarmos na parte do nome, talvez diríamos dizer também, partilhar aquilo que temos em comum com outros. Por exemplo, a crença em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, geralmente chamada Trindade. Nós cremos que Deus se manifestou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, portanto, 3 coeternos de toda a eternidade sempre existiram e que, portanto, é o nosso Deus a quem nós adoramos e seguimos. Nós cremos também na volta de Jesus. Esta é uma das doutrinas e talvez é o tema que nós mais usamos como forma de pregação. A volta de Jesus de maneira corpórea, visível, aparente para todas as pessoas, né?
com todos os anjos do seu poder. E essa é uma doutrina também que é comum a algumas outras instituições religiosas. Mas eu queria citar uma doutrina que é uma crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não é comum para todas as comunidades. É o assunto do santuário celestial, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, ele cuida do caso de todos aqueles que acreditam nele. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, que nós podemos confessar os pecados, ele nos perdoa todos os pecados, 1 João 1, 9 e 1 João 2, 1. Então, essa crença de que existe um santuário, certo, ela é fundamental no processo de salvação. A salvação é gratuita, mas Deus pagou por ela. E hoje, Jesus é o nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O pastor Stina mencionou a crença na segunda vinda de Cristo. E talvez seria bom que nós salientássemos, porque sua pergunta, Bill, no início foi sobre o nosso nome. Certo. Adventista significa aqueles que creem no advento ou na segunda vinda de Cristo. Cristo veio uma vez como um filho de Maria, portanto, como um bebê que nasceu aqui pela encarnação, e nós cremos na encarnação, mas Cristo disse que eu vou vos preparar um lugar, e depois eu voltarei para buscar-vos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, essa é uma crença fundamental de muitos cristãos, mas é fundamental dentro da Igreja Adventista. Adventista, certo. Adventista do sétimo dia. Isto, além de acreditar na segunda vinda de Cristo, nós cremos também na observância do quarto mandamento, como sendo um mandamento que ainda está em vigor, uma vez que a Bíblia diz que a lei é eterna. Então, adventistas, por causa do segundo advento, do sétimo dia, por causa do sábado. E acreditamos, assim, sem prepotência, com humildade, inclusive, de que nós estamos restaurando uma vereda, reparando uma brecha, porque o sábado tem sido colocado de lado por muito tempo. Mas com o advento da Igreja Adventista do sétimo dia, até no nome já diz, nós entendemos que nós estamos seguindo uma orientação de Deus para restaurar uma vereda não utilizada, que é o sábado. A Igreja Adventista é reconhecida ao redor do mundo pelas pregações, a comissão de Jesus, que entregou essa responsabilidade aos cristãos de ir por todo o mundo pregando. Mas outras áreas da igreja que eu acho muito interessante, quem sabe os nossos telespectadores não conhecem tanto, é as nossas instituições hospitalares e as nossas escolas ao redor do mundo, e o trabalho de uma organização chamada a ADRA. Quem sabe os senhores podiam comentar sobre alguns desses aspectos da igreja adventista, que às vezes não é tão conhecido pelos telespectadores. Pastor Newton falava-nos agora há pouco sobre a presença dessa agência de desenvolvimento e recursos assistenciais, a ADRA, em algum lugar onde outras agências não conseguiam chegar, e a ADRA já estava presente. Quem sabe seria bom ouvirmos isso. Sim, isso aconteceu realmente há poucos dias com o desastre que aconteceu em Myanmar, antiga Burma. Certo. E quando outras organizações que queriam entrar para ajudar foram impedidas, o representante da ADRA em Bangkok, que foi para Myanmar, e eu estive com ele pessoalmente há poucos dias, ele disse que quando chegou para pedir um visto de entrada, imediatamente lhe perguntaram: ADRA? Não há problema, pode entrar, porque nós já estamos... A ADRA já estava localizada em Myanmar, já estava trabalhando em Myanmar, portanto, para ele entrar com mais fundos, com mais ajuda, não houve problema nenhum, enquanto que outras agências tiveram suas dificuldades, porque a ADRA internacional está praticamente em vários países do mundo. Nós temos dois tipos de ADRAs, a ADRA que dá e a ADRA que recebe. Certo. Nos países pobres, existe uma agência da ADRA para receber os fundos dos países mais ricos, que envia os fundos para serem usados para desenvolvimento local,
para problemas de saúde, de escola, de educação, vários aspectos da necessidade de cada país. Então, enquanto as notícias aqui estavam dizendo, e o pessoal reclamando que o governo de Mianmar não estava deixando as obras, as organizações entrar para ajudar, os adventistas já estavam lá. Já estavam lá. Através da ADRA. Que interessante. Pastor Nemuel, o senhor, quem sabe, poderia nos falar um pouquinho sobre as nossas redes de escolas ao redor do mundo. Tanto é que o senhor foi preceptor numa universidade onde eu estudei. Nós estivemos lá ao mesmo tempo, só que o cabelo branco não é por minha culpa, né? Com certeza não. Então. Mas nós estamos tentando, como igreja, pastor Bill, seguir o que Jesus fazia. Em Mateus, no capítulo 4, e no verso 23, o evangelista Mateus diz a respeito do ministério de Jesus, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades entre o povo. Basicamente, Jesus fazia 3 coisas. Ele ensinava, pregava e curava. Então, nós estamos pregando no rádio, na televisão, nas igrejas, nas praças. Nós estamos tratando das pessoas com os nossos hospitais, com a Universidade de Loma Linda e tantas outras coisas mais. Nós estamos com a ADRA em Mianmar e em muitos outros lugares, mas nós temos o nosso sistema educacional também, para ensinar o povo. E se nós ensinarmos as nossas crianças, não precisaremos punir os nossos jovens, os nossos homens. Então a igreja não está preocupada apenas em pregar. A igreja adventista do 7º dia não é uma igreja congregacional que está preocupada só com o local onde ela está. Certo. É uma igreja de visão mundial que está preocupada em levar o evangelho, mas também o socorro, a educação, o ensino, para que as pessoas possam crescer de maneira harmônica. Porque não basta apenas você dizer, olha, Jesus salva. Ele salva, evidentemente. Mas às vezes você precisa dar um pouquinho de comida para a pessoa. Lógico. Não é? Não basta dizer, olha, Jesus salva, vou lhe dar comida. Tem que educar a pessoa. Certo. Esse é o princípio do reino de Deus. Por isso que Mateus escreveu isso, que Jesus ensinava, pregava e curava. E a igreja adventista está tentando, sob a bênção de Deus, com a graça de Deus, fazer isso. Doutor Amoni, no Canadá, nós temos uma rede de escolas, uma universidade. O senhor podia falar, quem sabe, um pouquinho a respeito? Nós temos uma universidade localizada em Alberta. Temos 45 escolas através do Canadá, 282 professores que fazem parte dessas escolas secundárias e primárias. E temos cerca de 3.500 e poucos alunos no Canadá. Eu talvez poderia juntar um pouco sobre o mundo, Bill. Lógico. Porque nós temos no mundo inteiro milhares de escolas primárias, 690 e poucas escolas secundárias e 103 universidades e colégios, quer dizer, curso universitário. Portanto, é uma rede de escola de educação através de todo o mundo. Aliás, eu gostaria de enfatizar também um aspecto aqui. E o pastor Stina fez menção, portanto, desses 3 aspectos do ministério de Jesus Cristo. Certo. Mas nós temos também o aspecto individual, que cada pessoa, o evangelho transforma não somente a mente, mas também o corpo e o espírito. O evangelho se dirige nesses 3 aspectos. É importante que eu tenha uma mente clara, é importante que eu tenha um corpo são, e é importante que eu tenha uma relação espiritual com meu Deus. Portanto, isso no nível individual, mas também no nível da igreja em geral, e por isso que a igreja se preocupa não somente com o espiritual, levar o evangelho para cada um, mas também com o aspecto educacional, procurando ter esta rede imensa de escolas através do mundo, e também hospitais. Para a sua estatística, portanto, nós temos 159 hospitais e sanatórios no mundo inteiro. Temos cerca de quase 600 outras menores instituições, como as clínicas e orfanatos e outras coisas assim. Portanto, através do mundo, a rede digamos, hospitalar e de assistência social é muito grande, sem mencionarmos o aspecto da ADRA, que já foi mencionado.
Professor, não sei se tenho tempo de dar um breve testemunho sobre educação, que você me perguntou há pouco sobre isso. Eu tenho 3 filhos, o Neumoel Júnior, a Ana Bárbara e a Rebeca. Com a bênção de Deus, o esforço da minha esposa, meu esforço, os 3 filhos estudaram sempre em escolas cristãs. Hoje o meu filho é advogado, mas ele não é só um bom advogado. Ele é líder da igreja na cidade onde ele frequenta. Serve a igreja como pregador, como cantor. Minha filha Ana Bárbara, até esses dias, ela era líder da área de comunicação da minha igreja. Agora ela está aqui, no Canadá, por um período. A minha filha Rebeca serve a igreja, é esposa de pastor. Então, eu só tenho que dizer... do Está Escrito. Do Está Escrito, o pastor Douglas. Eu só tenho que dizer que eu sou feliz porque tive a oportunidade de permitir que os meus filhos passassem pela escola, pela educação cristã. Às vezes as pessoas têm assim um pouco de dificuldade e começam a investir em outras coisas que no futuro não vão render benefícios para a eternidade. A igreja está preocupada não é só com a formação aqui. A igreja está preocupada em preparar pessoas para aqui, para esse mundo, para o social, mas está preparada com todas as suas áreas, as suas instituições, para preparar pessoas para a eternidade, para o serviço de Deus. Eu tenho 2 filhos também, o Josh e a Rebecca, e este ano foi o primeiro ano que eles começaram a estudar numa escola adventista em Oshawa, nós moramos em Oshawa. E a transformação dos meus filhos tem sido impressionante. Os nossos telespectadores que estão assistindo, eu acho que é um investimento para a eternidade. E o que eles puderem fazer para dar esse tipo de informação seria realmente uma grande bênção. Nós estamos quase sem tempo. Ontem nós tivemos o privilégio aqui no estúdio de entrevistar o Dr. Ben Carson, que é um dos maiores neurocirurgiões do mundo, mais conhecido no mundo, que é um adventista. E foi um privilégio enorme, uma honra muito grande eu poder entrevistá-lo. E quem sabe um dia ele aparece num programa português também. Mas existe algo que eu gostaria de... Nós estamos com 3 ou 4 minutos só, mas existe muito na internet a respeito da igreja adventista. E como nós sabemos, na internet muita coisa... Porque tem coisa boa e tem muita coisa ruim. Eu gostaria apenas de esclarecer um assunto importante. E isso é a relação dos escritos de Ellen White e a igreja adventista do 7º dia. Os senhores podiam falar, nós não temos muito tempo, mas dar uma posição oficial. Qual é a posição oficial da igreja adventista com relação aos escritos de Ellen White? Para aqueles telespectadores que já leram muita coisa no Há pouco internet. eu disse que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Aceitamos Ellen White porque ela é também uma comprovação bíblica. Joel 2, a Bíblia diz que nos últimos dias teríamos sonhos, visões e etc. e tal. Quer dizer, o dom profético continuaria nos últimos dias. Apocalipse capítulo 12, 17 e 19 e 10, ambos de Apocalipse, falam do dom profético. Tudo que Ellen White escreveu não está em contradição com a Bíblia. Tanto é que não temos nenhuma das 28 doutrinas básicas da igreja, nenhuma é baseada em cima dos escritos de Ellen White. Todas elas são baseadas na Bíblia. Pessoalmente, como pastor, eu entendo que os escritos de Ellen White nos ajudam na compreensão da Bíblia, como se fosse uma pequena luz iluminando a grande luz que é a palavra de Deus. Eu ajuntaria somente o seguinte, temos que ver também que ela foi uma das pioneiras. Certo. O papel desempenhado como uma líder da igreja no seu início. No entanto, ela nunca se colocou como a pessoa que estava encarregada da igreja. A igreja sempre teve a oportunidade de eleger presidentes que tomariam conta da administração da igreja e ela se submeteu a toda a administração da igreja e, como o pastor Sina disse, ela mesma disse, eu sou apenas uma luz menor, iluminando a luz maior que é a palavra de Deus. E ela sempre disse, vá à fonte primeiro, vá à palavra de Deus primeiro. Portanto, nós a temos como alguém que foi usado por Deus para ser uma mensageira
dentro da igreja, mas todas as nossas doutrinas básicas da igreja são fundadas dentro da palavra de Deus, exclusivamente. Então, como é que se diz? O princípio da reforma protestante, sola escritura, existe dentro da igreja adventista. Não tem Perfeitamente, pastor. Que bem. Pastores, muito obrigado Um prazer. pela sua presença aqui e o esclarecimento que vocês deram para os nossos telespectadores. Quem são os adventistas do sétimo dia? Pastor Neumann, o senhor podia orar pelos nossos telespectadores? Todo prazer. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de falar contigo através da oração. Amém. Obrigado porque a Tua palavra nos esclarece todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Eu peço agora uma bênção para cada telespectador, para suas famílias, para este programa, para o pastor Bill, para o pastor Amorim, para todo o Teu povo. No nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Nós temos para os nossos telespectadores duas ofertas todas especiais. Uma delas é um livro, As Faces de Deus, escrito pelo nosso amigo pastor Nemuel Estina, para ajudar você a melhor conhecer esse Deus maravilhoso, e um guia de estudo, Sola Escritura. Esse foi um primeiro de 8 programas, e esse guia de estudo vai ajudar você a melhor conhecer a Bíblia e os ensinamentos que Deus colocou aqui. São ofertas do Está Escrito para você. Aqui estão as informações necessárias para pedir as suas cópias. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, pastores, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa. Foi um prazer. Obrigado. E aos nossos telespectadores, muito obrigado também. Visite o nosso website, estaescrito.ca. Na próxima semana nós vamos estar aqui de novo. Espero que vocês estejam conosco. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.